Ora, aí está ele. Então, boa noite. Estamos bem? Bem dispostos? Epá, estava a dizer que este tema é muito polarizante. Okay? Mesmo. Eu entendo. E, como eu já vos disse, eu tento não fazer juízos de valores. Okay? É difícil para mim. Porquê? Porque às vezes eu vejo na cara que a malta não quer saber do que eu estou a dizer. Não quer saber disso, meu. Está calado. Pá, só que eu respiro fundo, porque basta que haja um que queira saber e já vale a pena. Está bem? Eu sei que muitas destas coisas que eu vos vou mostrando são só 3 aulinhas. Se calhar se explicavam em 20, 30 minutos. Dizendo. Mas dá uma sensação que há coisas que não é acerca de ver nem ouvir dizer como é que é. É acerca de fazer. E vocês sabem do que é que eu estou a falar. Okay? Um tipo, se não faz, não sabe. E não é a ver que aprende. Certo? Ok. Dito isto, vou começar com provocações. Hoje, qual é que é o tema? Vamos continuar durante mais 2 aulas, esta e a próxima, portanto, durante esta semana, vamos continuar a construir o núcleo threads. Construir só no sentido de fazer nascer uma coisinha do nada para ver se agarramos um conjunto de ideias muito importantes. Ideias daquelas que eu queria mesmo que colocassem na tal folha amarela de que eu vos falei. Ora, viva pessoal, como é que estão aí online? Está tudo bem? Certo? Portanto, as coisinhas que é suposto estarem na folha amarela que eu vou provocar-vos a seguir são estas. Okay? As da última aula. As desta aula, aquilo que é para colocar na folha amarela é isto. Scheduling. Scheduling, fila ready e running thread. 3 coisinhas muito simples, mas do caraças. Está bem? Que eu pretendo que fique gravado na vossa folha amarela. Agora, mas e todos os detalhes que me vais aí mostrar? Vocês precisam mesmo de saber? Não. Okay? Claro que não. Portanto, muitos destes detalhes que eu vou mostrar são idiosincrasias da forma como implementamos neste contexto particular. E serão ligeiramente diferentes noutros contextos. Mas a experiência diz-me que, pelo menos, conseguir perceber como é que funciona de forma elementar ajuda a extrapolar para outras realidades. É a minha sensação. Mas vamos lá isso. Antes de irmos para a aula de hoje, onde vamos implementar scheduling, e já vamos criticar o modelo de programação que temos no nosso núcleo à data, só 2 perguntas acerca daquilo que é suposto estar na folha amarela. Pergunta: o que é um processo? E o que é uma thread? Estou ali, ó. Process and thread. O que é isso? Arrisquem, vá. Mandem lá bitites, sem medos. Bitites. Na boa. Agora ainda podemos todos errar, não é? E depois também, mais tarde também podemos errar na mesma, não é o fim do mundo. O que é uma thread, antes de mais? Sem medos. Boa noite, como é que o Pico? Estás bem? Epá, não tive tempo de ver aquilo. Desculpa lá, meu. Ando aqui que nem posso. Arrisquem, não tenham medo, ninguém vos ouve. Só eu é que ouço. É código a correr. Ok. Depois daquilo que eu mostrei na última aula, não vos apetece reformular a resposta? Isso é verdade. Não é mentira o que tu disseste. Código a correr. É um stack. Pronto. É que não há nada, não há aqui milagre nenhum. Porquê que é um stack? Porque o stack é a estrutura de dados que é suportada pelo hardware para sustentar o estado de execução. É no stack que eu tenho informação acerca da pilha de chamadas feitas até o momento. É no stack que eu tenho informação acerca de onde é que é para retornar quando acabar. É no stack que está tudo assim. Não, nem todos os dados estão no stack. Os dados que são específicos da thread, os tais dados privados de que falámos, sim, estão todos no stack. Okay? E nos registros do processador, mas isso a gente mete no stack. Portanto, uma resposta pragmática, tangível, compreensível por qualquer pessoa, é que uma thread é estado de execução. Por outras palavras, é um stack. Eu fiz este boneco. Vou aqui. Eu fiz este boneco e que agora tenho aqui o meu lápis da Apple e tenho que experimentar. Eu fiz este boneco, lembram-se? Assim. Isto era o meu thread. Tinha aqui uma parte inicial, que era o stack pointer, o topo do stack pointer, e isto, o resto, era o stack disponível, que subia e crescia em função da execução. E num dado momento, isto indicava o topo do stack. Ou seja, portanto, quando vos perguntarem, isto era o topo do stack, isto está ocupado. Quando aquilo evolui, sobe e desce. Quando vos perguntarem, o que aconteceu aqui? Ah, fui eu que fui, já sei.
Há aqui um gesto que apaga aquela droga toda e não é nada disto. Respondam sem medos. O stack. Não é só. Vocês sabem logo. Este gajo não sabe do que é que está a falar. Como não é só? É claro que é só. Porque tudo o resto pertence a quem? Pronto. Tudo o resto é processo. Ok? E o que é o processo? Tudo o resto, já sei. Vá lá, mas agora a sério. Agora a sério. O que é o processo? Qual é que é? Reparem, existem duas construções que o sistema operativo disponibiliza para cima. E o que eu estou a tentar vender desde o início é que estas duas construções são observáveis também a nível da JVM. Mas vos digo, alguns de vocês já tiveram PDM, mas outros ainda não fizeram PDM. Quando forem a PDM, eu vou-vos mostrar que é impossível abstrairmos em Android acerca da existência do processo. Porque o runtime Android faz gestão de recursos computacionais matando processos. Assim, à maluca, headshots. Viva. Ok? Portanto, não é uma construção da qual eu me possa abstrair. Não. O processo é uma construção fornecida pelo sistema operativo que tem um propósito, que é o propósito de hospedar a execução. Não é abstraível. Eu não posso simplesmente ignorar a sua existência. Ok? Não posso. Está bem? Portanto, o processo é o hospedeiro de execução no sentido em que estabelece o ambiente de execução como? É o espaço de endereçamento. Espaço de endereçamento e conjunto de recursos partilhados entre todas as threads daquele processo. Nomeadamente, variáveis globais, handles de fecheiros e afins. Ok? Está bem? Deu para perceber isso? Hoje, qual é que é o meu objetivo? E volto a dizer, eu sei que estes temas, e ver isto a aparecer, há muitos momentos que são relativamente aborrecidos, porque isto é C, e há aqui um conjunto de detalhes. Eu mesmo assim vou fazer batota. Vou copiando aqui do lado, estão a ver, só para não ser ainda mais aborrecido. Está bem? Mas significa que vão aparecer aqui pedaços de código de C. E C é, de facto, agressivo para ler. É difícil ler código em C. Okay? Sobretudo se o tipo não está habituadíssimo àquilo. Não é? Mesmo assim, vou perseverar na minha intenção, acho que isto é interessante, enfim, mas pronto, já sabem, eu compreendo que isto não agrada a toda a gente, e pronto, é a vida, é lidar, como diz a minha filha. Só que beber um bocadinho de água. Hoje, existem 3 palavras, ou melhor, 3 expressões que é fundamental compreendermos. Okay? Porquê? Porque vão fazer parte do nosso modelo mental, por muito simplificado que ele seja, estes elementos têm que aparecer no nosso modelo mental quando estamos a pensar em concorrência, em multithreading. Okay? E que construções são essas? Que expressões são essas? Fila ready, como eu já vos disse. É fundamental perceber o que é isto, uma fila ready. Running thread, ou running threads, que pode ser mais do que uma, se eu tiver vários processadores. Também é muito importante perceber o que é que isto quer dizer. Porque a running thread, a chamar de certas operações, tem uma consequência em função do estado atual da thread. Portanto, okay? Já vai ficar mais claro. Aliás, vocês lembram-se disso, que houve, nos exemplos que fiz em Java, havia threads que chamavam-se thread sleep. O thread sleep é uma primitiva que tem ação sobre a thread que está a executar aqui, agora, esta. Não é outra qualquer, é esta. Okay? Quando eu faço thread.join, o que é que acontece? A thread que chama o thread.join bloqueia-se à espera que a thread que está à esquerda do join, aquela representada pelo objeto que está à esquerda do join, termine. E, portanto, eu tenho que ter noção de running thread, a thread que está agora a correr. Okay? E como acabei também de sugerir, eu preciso de perceber que critérios existem para a atribuição de processador. Isso é schedule. Está bem? Na próxima aula nós vamos falar sobre os vários estados da thread. Uma thread pode ter um de vários possíveis estados, em que os estados principais são ready, bloqueada, ok? E existem agora bloqueios específicos, sleeping, e outro tipo de bloqueios, em modo wait. E vamos ver o que é que isto quer dizer e que implicações é que isto tem, está bem? Também vamos ver isso com alguma calma, ok? Assim só fez 2 aulas, certo? É isto, ok? Portanto, hoje, scheduling. Como é que eu vou motivar a necessidade de... Como é que eu vou fazer isto aparecer? Vou-me inspirar na seguinte... Continuando nos threads, no seguinte. Era uma vez... Vamos ao nosso... Visual Studio Code. Tenho a correr o... Não sei se tenho o Docker a correr. Já vejo. Portanto, acho que é isto. Está branco, porque isto aqui na projeção, aqui em sala, viva ali. Isto na projeção em sala ajuda muito a
perceber, eu mudei isto à tarde. Portanto, agora aqui, não é. Portanto, este código que eu vos vou mostrar já fiz, está bem? Pronto, já percebi. Ok. Para isto. Dizia, este código eu já o fiz, está bem? Portanto, a ideia de o ir construindo à vossa frente é qual? É fazer aparecer um bocadinho de código de cada vez. A volta a ver isto a aparecer incrementalmente. E perceber que necessidades é que motivam cada coisa a aparecer. É esta a minha intenção aqui, está bem? Portanto, dizia, retry, vamos lá, o grande retry disto. Já está a correr? Já. Retry. Pá, este ambiente está fantástico. Isto está fantástico. Vocês experimentarem. Está carregado, coitadinho. Como é que é, Exploiter? Estás bem? Tu não tens juízo, meu. Tu não andas mostrada. Balta que foi minha aluna, anda aqui agora ainda. Meu, estás bom? Não se cansam. Grandes malucos. Aparece sempre o grande Exploiter. Ora bem, então, mas como é que é? Não, Finder não. Vê-se que agora é que é o retry. Muito bem. Sim, senhor. Esconder isto. Primeira coisa. Relembrar um modelo de programação, que era horrível. Ok? Assim e assim. Ok, boa. O modelo de programação era ainda demasiado simplista. Em que medida é que ele era simplista? Fechar tudo isto. Nesta medida. As threads conheciam-se umas às outras. O que é isto? Eu abri o errado, não foi? Pois claro. Isto é para onde a gente quer ir, não é onde a gente está. Está bem? Desculpem lá. O threads, mas eu não é este. Eu indo. Enganei-me. Da noite, 43D. Não, pois foi isso que aconteceu. Isso. Oh, valha-me Deus. Estás bonito, ó Paulo. Portanto, dizia, primeiro, criticar o que existe. A seguir, caminhar no sentido do que é mais interessante. E o que é que existe? Isto que aqui está. Tenho duas threads criadas estaticamente. São aquelas duas, nem mais nem menos. Ainda por cima são estáticas, são aquelas, não posso ter mais. Portanto, não é nada realista. 2, as threads conhecem-se todas umas às outras. Porquê? Porque a thread diz, olha, eu cedo do processador para aquela. Faz o context switch explicitamente. E o mesmo aqui. Está bem? Isto não é interessante de todo. O primeiro passo. E a seguir o que é que nós temos? Temos a descrição do que é uma thread. E vimos que uma thread é um stack, fundamentalmente. E também vimos isto que aqui está, que não é mais do que qual é que é a informação preservada em stack sempre que há um switch in e switch out das threads, ok? Das user threads. E é isto. E a seguir temos um prepare thread que é acerca de preparar aquela primeira vez, que é quando a thread vai começar, nunca correu, mas vai ter que ter algo que tenha relevância para o contexto, para o switching out. Já, by the way, já agora, vou fazer isso agora aqui, que é, vou colocar um comentáriozinho que eu acho que ajuda, aqui no context switch, dê-me só um segundo, que eu vou copiar essa coisada toda. Assim, pumba, pumba. Vou copiando aqui e venho aqui ao context switch e digo isto, está bem? Context switch. Ok? Portanto, é um comentáriozinho só a dizer. Lembre-se que o RDI traz o pointer para a thread que vai sair e o RSI traz o pointer para a thread que vai entrar. Está bem? Pronto. E agora, alguns aqui no meio, entra uma nova thread. Entrar uma nova thread e sair a antiga são estas duas linhas de código que aqui está. Na verdade, a metade superior é acerca da thread que está a sair, a metade inferior, abaixo, é acerca da thread que está a entrar. Bom, e vimos isto, portanto, nada do outro mundo. A seguir, o que é que vamos fazer? Portanto, é isto que temos, não é? As threads conhecem-se umas às outras. O que é que eu pretendo fazer? Enriquecer o modelo de programação. Como? Exatamente. Permitir que as threads sejam alocadas dinamicamente. O que é isto de ter threads? 2, permitir que as threads não tenham que se conhecer umas às outras. Simplesmente dizer C do processador.
A thread, quando quer ser amiga e ceder o proceder a outras, não precisa dizer explicitamente a quem vai ceder. Diz cedo. Está bem? Portanto, é isto. Eu vou começar a modificar aos poucos a implementação disto neste sentido. A partir do momento que eu digo, eu não quero ter isto de forma estática, surge logo uma necessidade. E qual é que é a necessidade? É de uma estrutura de dados que contenha, e que cresça, e cresça, portanto, uma estrutura de dados dinâmica, que contenha informação acerca das threads atuais, aquelas que existem. Certo? A estrutura de dados que contém as threads que existem num dado momento, ok? Chama-se fila ready. Em rigor, ela caracteriza um bocadinho mais do que as threads que existem. Identifica as threads que existem, que estão disponíveis para executar. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso. Arranjar forma de guardar informação acerca de que threads é que existem. Ok? Isso é a fila ready. Nesse enquadramento, vou também ter o seguinte cuidado. Separar aquilo que é da lib do threads, daquilo que é o código de aplicação. Está bem? Para isso, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui e dizer, antes de mais, new file, e vou chamar o thread.c e new file, o thread.h, porque estamos a falar de C, não é? O thread.c faz include o thread.h e o resto a gente já vai aqui pondo o thread.h. O thread.h e o resto a gente já aqui põe. E, por fim, o thread.h vai incluir a declaração do contrato público da biblioteca. Está bem? O que é que eu sugeri que existia para já? Um TILD, não é? Uma primitiva que eu digo, que se usa para as threads dizerem eu cedo. Ok? E uma fila ready. Mas uma fila ready não faz parte do contrato público, mas antes da implementação da biblioteca. E, portanto, não vou pôr ainda nada aqui. Está bem? Portanto, a existência de uma fila ready sugere a necessidade de ter listas nesta droga. Antes de mais, deixem-me só... Ok. E, portanto, vamos aqui aos poucos dizer. Portanto, não quero cá nada disto. Uou, o que é que eu fiz? Não, nada disto. Portanto, eu não quero nada disto. Estas threads não existem. Isto que aqui está a existir, main thread, é parte da implementação da biblioteca. Vai para aqui. Isto não existe. Começa a ser, e tal, mas esta definição não sei do quê. Calma, respira fundo, meu. Está ali a gritar a Jesus. Lá vou eu. Fechar isto. Vou chegar aqui e vou dizer, leva estas coisinhas todas que aqui estão para o thread.h. Depois arranjo a maneira de refinar isto. By the way, vou fazer a grande cópia, mesmo tipo à maluca, estão a ver? Já vão perceber porquê. Context switch, o thread.h, de isto, até aqui, está muito forte, até aqui, está bem? Brief da public online, tem aquelas coisas bonitas, e depois fazer endif do thread.h. Está bem? Se tiverem alguma coisa que perguntar acerca destas coisas que eu vou escrevendo aqui, que são específicas do C, não hesitem. Se souber responder, respondo. Está bem? Se não souber, digo, olha, não sei. Enfim, é o melhor que eu posso fazer. Portanto, às páginas tantas, eu trouxe para aqui, se vocês forem olhar, eu tinha o thread main thread, sim senhor, eu tinha aqui uma coisa destas, querem ver? Stack size e tal. Vou copiar tal e qual como está e depois vou adaptar para se tornar isto que está aqui. Está bem? Já lá vamos. Portanto, trouxe para aqui a mesma coisa, stack size e tal, context switch, falta o quê? A levar daqui para fora. Isto vai-se embora. Estava na main, tiro tudo. O context switch também. Falta o include, naturalmente. Include de thread.h. Espetáculo. O thread.h. Disparate. O thread.h está muito forte. Vais-te calar ou não? Acalmou-se um bocadinho, mas ainda continua aqui um bocadinho estressado comigo. E, de certa forma, tem razão. O T-prepare, isto não faz sentido estar aqui. Vou levá-lo. Vou levá-lo daqui para fora e vou levá-lo para onde? O thread vai para aqui. Está bem? O thread prepare. Quer ver? Assim, está a gritar tanto, eu preciso saber que... Claro, a minha ideia não é ter nada disto. Qual é que era a ideia mesmo? Vamos começar. A minha ideia era fazer uma coisa destas. O T-yield, que é cedo. Deixa-me virar aqui para ver se há alguma pergunta. É obrigado, cedo. Yield.
Que é, eu sou fixe, cedo o processador à próxima, não sei quem, mas à próxima, mesma coisa. E aqui, em vez de pôr um yield, vou usar outra primitiva, que vai ser a primitiva que é, em vez de ceder o processador na expectativa de continuar, que é o que o yield faz, que é cedo o processador, mas queria continuar assim que houvesse oportunidade. Estou só a ser justo e a dar o processador a outros. Eu vou arranjar aqui um UT exit, que o que significa é mesmo, olha, obrigado, foi bom enquanto durou, mas tenho que ir fazer a minha vida para o outro lado. Vou terminar. Está bem? Até o que está a sugerir aqui é a existência no modelo de programação de duas primitivas distintas, uma que diz cedo o processador, mas gostava de voltar a executar, e uma que cedo o processador e para mim está bom. Sim, já fiz para aqui porcaria com fartura. Obrigadinho. Já fiz aqui as neiras que nunca mais acaba. Aqui. Pronto. Isto aqui, eu tenho aqui a minha cábula ao lado, que é mesmo para o caso da coisa, de ter bugs tipo segmentation fault, não sei para onde é que lhe hei de pegar, ter uma rede de salvação, não é? Portanto, continuando a seguir. Este o prepare, qual é que é o meu objetivo? Ter criação dinâmica de threads, não é? Certo? Portanto, eu não quero ter prepares a dizer prepara-me esta... Não quero nada disto. O que eu quero fazer é, na verdade, uma coisa destas, que é crie-se uma thread com este código e crie-se outra thread com este código. Certo? E agora a seguir diga, começa-se, eu vou converter isto num... Vou converter aquilo, create, em UT, run, mas esconder isto. Esta coisa está aqui. A aplicação não tem que conhecer que isto é preciso fazer isto. E por fim, okay, se está aqui implícita a existência de uma estrutura de dados dinâmica, porque eu estou a criar as threads e olha, elas são criadas e depois correm quando tiverem que correr, como nós fazemos noutros contextos, não é? Se calhar faz sentido fazer antes de tudo o resto, iniciar essas estruturas de dados. É para isso que existe o init. Eu vou pôr aqui, existe aqui um init. E se há um init para iniciar estruturas de dados globais, se calhar faz sentido também ter um end, para fazer cleanup, se for o caso disso. Aqui não vamos precisar, mas é um padrão clássico que é, há um init, há o corpo, portanto este é o ciclo de vida da aplicação, que é, há um momento de iniciação, há um momento de execução, isto agora demora o resto, e depois há um momento de cleanup em que vou-me embora, vou terminar, está bem? E pronto, está aqui representado desta forma. Assim. Se calhar faço isto para baixo. And so it begins. Ok, assim parece-me bem. Está bem? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar estas definições no ponto H. Está-se mesmo a ver que isto é exposto, tudo isto está exposto no contrato público da biblioteca e, consequentemente, vou fazer o quê? Vou pôr isto no contrato público da biblioteca. Let's go. Então vamos lá. Chego aqui e digo, no contrato público da biblioteca, vou copiar. Porquê? Porque também tenho aqui a documentação, está bem? Portanto, dá jeito. Pumba, o thread H, e venho aqui e ponho aqui dentro. By the way, este external context switch já não é contrato público, pois não? Isto é um detalhe de implementação da biblioteca. A aplicação não vê o context switch existir, pois não? Vamos levar isto para a implementação. Pumba. Está bem? E o thread H está muito forte ao nível de... Temos um exit, temos um yield, temos um init. Epá, esta ordem deixa muito a desejar, não é? Enfim, deixa. E falta aqui um create. Claro. Que create é esse? Então, é esta função aqui. Desculpem-me os flashes. É esta função. Falta isto. Não é? Vou copiar também. Da cá, filho. Também tem documentação. Se virem alguma coisa a aparecer e não perceberem, digam. Está bem? Que eu explico. Ok? Bora. Onde é que isto está? Onde é que isto está? Aqui. Vou pôr aqui. Portanto, ai, Paulo, às vezes canso-me a mim próprio. Agora é que está. Ok? Portanto, a assinatura da função UTCreate é isto. Está bem?
Muito simples, mas do caraças. Certo? Pronto. Já agora, o create, o exit, o yield, o init, o run e o end. Está muito forte. Agora vamos passar à implementação disto. Está bem? A primeira coisa que eu vou implementar é o tcreate. O tcreate, vou salvar, copiar e vou pôr aqui. O que é que o tcreate faz? Cria uma thread dinamicamente, certo? Bom, parte desse, e prepara para a primeira execução. A preparação é isto. Certo? Agora falta alocar e retorná-la. Está bem? Tudo. Ok? Muito simples, mas do caraças. Tudo posso fazer já. Vamos olhar para a estrutura de dados e ao mesmo tempo vou aqui fazer o meu bonequinho. A estrutura de dados que temos agora para definir a thread é esta. É um stack. Nós fizemos isto porquê? Porque fazemos a locação estática do espaço ocupado por um objeto deste tipo. Uma estrutura deste tipo. Eu perdoem-me o léxico, foge-me sempre para o objeto, mas acho que vocês me entendem. Se não faz sentido falar em C em objetos, não desta forma, mas enfim, vai-me saindo no léxico. Mas é uma instância de uma estrutura de dados daquele tipo. Ora, se eu faço alocação dinâmica, eu não preciso disto. Basta-me fazer uma alloc do espaço todo que eu quero. Está bem? Portanto, é o que eu vou fazer. O que eu vou dizer, eu não preciso nada disto. O que eu preciso é de fazer uma alloc de tudo. Está bem? Já vai. Portanto, pego nisto e digo save. E agora digo, bora lá. Era uma vez um thread t-pointer, p-thread, não é p-thread, é o thread, p-thread, pointer para o thread, p-thread, exatamente, é igual a malloc de que espaço? Stack size. Diz, mas assim ficou com menos, o tamanho do stack está bem, é menos 64 bits, pá, não nos vamos chatear com isso, não é? Portanto, é uma coisa que é menor. Stack size. Portanto, o que é que eu fiz? Vou aqui ao boneco. Vamos aqui ao boneco. Era uma vez uma estrutura de dados que estava assim. Era uma vez uma thread representada por isto. Isto chamava-se RSP e é o ponteiro para o topo do stack, que no início da história está cá em baixo. Certo? E este chamava-se stack. O que eu fiz foi, isto não existe, isto tudo tem stack size. Ok? E agora vou alterar o código da rotina de prepare em conformidade com isto que eu acabei de fazer. Ok? Muito simples, mas do caraças. No final, retorno esta droga toda. Return pelo thread. Ok? Ouça, não parece que seja nada ainda de transcendente. Dá para compreender e acompanhar. Onde é que fica assim um bocadinho mais bicudo? É aqui, porque já não é bem isto. Chama-se pelo thread. Pointer para o thread, não sei porque é que eu conheço. Pointer para CTX, mas já não há cá stack. Está bem, não há, tem razão. É isto. Mas, na verdade, eu quero é converter isto para o int 8t, o int 8t, pointer. Okay? Mais stack size. Isso tem a ver com a aritmética de pointers. Ele está-me a dizer, eu não conheço, ou conheço? Conheço? Is undefined. O thread context is undefined. O thread H. Apaguei. Ainda totó, man. Quando fiz aqui um paste, apaguei. E não pretendia apagar. Pronto, o material tem sempre razão. E um tipo satisfaz o material, como, voltando aqui atrás, indo. Aquilo não precisa de estar definido, na verdade, no ponto H. Porquê? Porque aquele detalhe não é observável nem no contrato público. Ok. Então vamos aqui ao thread C e copio, ok, isto para aqui. Pronto. E agora, vamos aqui. Estou a implementar. Continua-se a queixar porque eu estou a implementar o create. Eu pus isto no sítio errado porque sou um totó. Acabei de dizer, não é preciso estar aqui. Pomba, Paulo. Estás bonito, estás. Ai, olha-me Deus. Ok? Context. Espetáculo. Está bem? Portanto, pelo thread. Viram o que é que eu fiz aqui? Viram o que é que eu fiz aqui? Só isto. Aquilo que era um prepare thread,
que presumia que era passado o bloco de memória já alocado, agora chama-se o tcreate, cria o espaço necessário, não é? Adequei o código em conformidade e retorno a thread criada. Só isto. Está bem? Mas isto não basta. Porquê? Tem que ficar registro de que esta thread passou a existir. Certo? Ok? Como é que eu me disse que deixava registro que esta thread passou a existir? Está pronta a correr. Tenho que a colocar na tal fila ready. Ok? É o que eu vou fazer. Sublinho só o seguinte. Fazer uma lista em C não é bem a mesma coisa que fazer uma lista a que estão habituados. Uma lista genérica em C não é bem a mesma coisa que fazer uma lista em Java ou Kotlin ou afins. Está bem? Não é a mesma coisa. É só um bocadinho mais agressivo. Portanto, eu vou copiar o código que eu fiz, mas que eu vos convido, se quiserem fazer perguntas, façam. Tenho todo o gosto em responder, está bem? E vão ver aqui alguma magia negra que, se quiserem, eu respondo. Tranquilo. Vou copiar. Mas a ideia é esta. Eu criei aqui um conjunto de funções globais que manipulam listas, okay, genéricas. O que é que essas funções são? Eu tenho isto aqui já ao início de vida, aqui, list.h e list.tests. Eu no list.h depois acabei por acrescentar mais coisas. E, portanto, o que eu vou fazer é copiar, depois senti necessidade, acrescentei mais umas coisas. Nomeadamente a inserção ordenada na lista, depois percebem porque é que eu senti necessidade disso. E remoção à cauda, e remoção à cabeça, inserção à cauda, fiz mais umas coisas. E, portanto, o que eu vou fazer é só isso. É chegar aqui ao list.h, todas as primitivas são propositadamente definidas inline, ok? Portanto, o container of e tal, macro, tudo isto está documentado. Se vocês quiserem fazer perguntas, tenho muito gosto em responder. Mas, parece-me prudente, a estas horas, não desatar à maluca a descrever o que aqui está. Todavia, sublinho isto. List entry T é isto. Tem um next e um prev. E a implementação destes algoritmos presume que a lista é duplamente ligada com sentinela. Isto é estranho, sabem o que é que eu estou a dizer? Lista duplamente ligada com sentinela. Pronto, isto justifica todos estes algoritmos que estão aqui por aqui abaixo. Como veem, todos eles relativamente simples. Return nulo, o que é que te falta? Falta-lhe o stdlib, salvo erro. stdlib, stdio. stdint, deixa cá ver. Include std def. Porquê que ele não me deu erro aqui dá? Não sei. Não percebo. Bom, este nulo é definido de muitas formas e olha, pus ali o stddef e pronto. Enfim. Em C nulo é 0 e se eu quiser usar a constante nulo tenho que definir explicitamente ou então usar um header que a defina. Está bem? Pronto. Na Rocket, nada do outro mundo. O que eu estou aqui a dizer é um conjunto de funções que manipula dados admitindo que cada uma das entradas desses dados tem 2 links. Vocês perguntam, mas isto não serve para nada. Pois não. Como é que uma lista destas tem lá dados? Se não faz confusão. Só tem next e prev. What? Não é? Mas isso é clássico, não é? Isso é habitual. Em Java também é assim. O next do node é um node. E o prev do node é um node. A questão é que, tradicionalmente, o que é que nós temos? Isto apaga-se sempre que eu mudo? Não. Isto anda não sei quantas coisas para cima. Tradicionalmente dizia, em Java, por exemplo, eu tenho um nó que tem um next e um prev e depois tem aqui um link para o objeto, para o payload. E aqui não tem, naquilo que eu estou a mostrar, não é? Não tem. Valha-me Deus, não é? What? Calma. Porque a ideia é, lembrem-se, nós estamos em C, nós controlamos absolutamente o layout dos dados em memória. Mas podemos brincar com pointers. Na perspectiva da lista, é irrelevante se agarrado ao next e ao prev, acima ou abaixo, existe mais alguma coisa. E, portanto, se eu tiver uma estrutura com 30 por uma linha e mais umas botas e cenas a dar com um pau, e depois, algures, tenha um next e um prev, então está tudo bem.
Não é? Entendem, não é? O que é que, na perspectiva da lista, é irrelevante a quantidade de dados que estão agarrados em memória àquele nexo e àquele prév. Antes ou depois. Ou entre. Entre não pode ser, mas pode cortar em qualquer posição. Diz, estás a franzir os olhos. Repara, um bloco de memória é um bloco de memória. Certo? Se sempre que eu manipular o bloco de memória, manipular o todo, a lista não precisa de saber o que é que está antes. Porque sempre que eu tirar e puser, vem o bloco todo. Não é? Desde quando eu ponho e tiro, venha tudo, a lista quer lá saber se. Está bem? É essa a questão aqui. Não é evidente, sobretudo quando o nosso modelo mental está habituado. Pronto, pode estar, mas está, aqui está alinhado. Quando o nosso modelo mental não está habituado a pensar na memória, mas numa abstração dela, não é? Em que eu tenho aloco conforme preciso e quando não preciso largo e aquilo todo se resolve, e o layout é o que for, não sei se está agarrado, se não está agarrado, em geral até não está agarrado, se for um reference type, até tenho uma referência para, que é aliás um dos problemas identificados às estruturas de dados feitas em Java, por exemplo, que é o facto destes blocos de memória não estarem contíguos. Enfim, a questão é, o que importa é que se eu lidar com blocos de memória, e se eu parte desse bloco de memória tiver significado para mim, mas o resto não tiver, eu concentro na parte que tem significado. Com isto, o que é que eu estou a dizer? Para que eu possa usar blocos de memória que participem numa lista destas, eu tenho que declarar nós compatíveis com. Vocês dizem, what? O que é isto? O que é que estás para aí a dizer, mesmo? Não, meu. Já está mal até maluca. Qualquer da vida. Não, nada disso. Isso mais tarde. Michael Scott é mais tarde. Vou aqui ao meu exemplo. De teste, list tests. Acho que isto ajuda. Está aqui. Um nó que pode participar numa lista daquelas. E está aqui como eu o crio. Portanto, ele tem o que eu quiser. E tem 2 links. E com isto posso fazer insert at list add. Passando a lista e o nó. Na verdade não é o nó todo. É só os links dele. Não é? Olha aqui. O que é a lista? A lista é a cabeça. Não é? Portanto, está bem, pronto. Eu quando declaro uma lista deste tipo, sim, eu declaro a lista porque estou a declarar o primeiro nó. Mas olha aqui. Olha a lista. Então, deixa-me tentar explicar de outra maneira. Reparem. O que é que importa para o que é relevante para os algoritmos que manipulam a lista? A informação relativa à lista. Qual é que é a informação que é relativa à lista? Os links. O resto não é relevante. Em C, eu posso escrever ignorando o resto. Certo? Não é relevante o resto. Como é que eu fazia isto em Java? Com generics. O resto é T, que é lá saber. Não é? É isto que eu fazia em Java. Ou old school object. E a raiz da hierarquia de objetos, aquelas coisas complicadas, não é? Mas aqui, eu digo, não, estou-me nas tintas para o resto. O que eu quero é garantia que no nó existe isto. Pronto. E agora, todos os meus algoritmos lidam com esta parte do nó. Mas e o resto? O resto está lá agarrado. Mas os algoritmos de listas não olham para isso. É aí que eu quero chegar. Okay? Portanto, repara, o que é uma lista? Uma lista é uma entrada. Init list. Vamos ver. Init list. Passando como endereço esta coisa. Então, o init list faz o quê? Inicia o next e o prev com ele próprio. É circular, duplamente ligado, está iniciado. Mas isto não tem mais nada, não é preciso. É a cabeça da lista, é o sentinela, não precisa de mais. Não é? Certo? Ora, e o resto? O resto não está na cabeça. Na cabeça não existe. Até nos outros nós. Nos outros nós existem. Vamos olhar para o insert. Olha o insert. Insert at list add. Olha o que é que está aqui. Ouçam, esta é a sequência clássica de inserção numa lista à cabeça. Que é, primeiro, faço as ligações do nó que está a chegar,
e depois desligo a cabeça e ligo a cabeça a mim, ao nó que está a chegar. Certo? E, como é duplamente ligado, ligo o nó que estava à cabeça para mim, que agora já não é ele que está à cabeça, sou eu. E, portanto, ele tem como prévio eu. É o que está aqui. E os dados disto? Está aqui alguma referência aos dados? Não. Onde é que eles estão? Estão agarrados. Vocês, querem ver? Declarei. Criei. Concordam comigo que criei? Está aqui. Malloc, size of linked list node, inicio o value com o valor que ele pus ali. Tem lá 1. Não é? E agora a seguir o que é que eu digo? Passo ao insert at lidest o endereço do campo links daquela estrutura. Pronto. E faz a ligação com isso. Está bem? Pronto. Depois, se vocês quiserem ver isto a funcionar, espreitem com calma. Mas eu entendo. É um loop, é um salto mental para quem não está habituado. Reparem, eu não programo em C há muitos anos, mas eu comecei a programar em C e C++. Portanto, Java para mim vem depois. Percebem? Portanto, eu cresci bebê a codar em C e em C++. E, portanto, foi difícil para mim, foi como adaptar-me ao novo modelo mental que surge no contexto dos ambientes de execução managed, como é a JVM. Isto era o que era habitual. Era assim, a gente lidava com o layout destas coisas, não é? Enfim. Bom. Se tiverem dúvidas, quiserem perceber isto com mais calma, tenho muito gosto. E, repara, o problema a seguir é o seguinte, disse, mas como é que eu chego aos dados? Pus lá para dentro da lista, a lista não sabe o que é. Agora, eu quero, imagina, percorrer os dados. Quero percorrer a lista a mostrar. Vou pôr isto aqui a bombar. Vou fazer make lists. Acho que é lists. Não. Tenho que ver o makefile. Ora, o makefile, by the way, vou fazer o main com context switch, mas tenho que pôr aqui source, o thread .c, ok? E vou pôr isto também aqui. Está bem? No fundo, só para incluir estas coisas todas. E agora é list. É make list. Não quiseste fazer o make list? Não percebo. Então, meu filho, make list. Ou pus lists. Foi lists. E agora vou fazer o quê? Só me mostrar aqui. Vou correr isto. .bin. Tab. List tests. Aquilo mostra. 3, 2, 1. Inserir e mostra. Vamos ver o algoritmo para percorrer a mostrar. Só para abominar um bocadinho. É isto. Portanto, isto percebe-se. Começo no list.next, primeiro elemento. Enquanto não chegar ao endereço de list, que é o sentinel, enquanto não der a volta, pcurrent igual a pcurrent next. Isto é relativamente fácil de compreender. E depois tenho. O que eu tenho lá é um int list node t. Mas o que eu tenho aqui é um list entry t. Como é que eu chego ao nó? Com o mumbo jumbo, um voodoo container of, que diz, olha, aquilo que eu te estou a dar, pcurrent, na verdade, está contido numa coisa do tipo int list node e o endereço do par de links que estás a usar, que estão a ser usados, é este. Com base nesta informação, esta macro calcula o endereço de início da estrutura de dados int list node t. Ok? Pronto, isto era o que eu ainda não vos tinha mostrado. Isto é uma macro que faz aquilo. Estou ali a ver. Que é voodoo. Na verdade é simples de compreender, depois de se perceber. Que é, o que é que eu quero? Eu quero, a partir do endereço que dou aqui, que é o endereço para onde? Para a estrutura de dados links, chegar ao endereço do exterior, que é de que tipo? Do tipo type. Ok? Isto que aqui está a aritmética de pointers necessária para isso. Ok? Enfim. Está bem? Pronto. Mas, no fundo, para verem como é que recupero, certo? Como é que recupero os dados que coloquei na lista. Está bem? Certo? Pronto. Epá, eu sei, C não é amigável, C é daquelas coisas que, pronto, tem algum... É um bocadinho agressivo para se ler, mas a gente aqui, eu não tinha forma de fazer isto sem ser em C e em Assembly, como já devem ter percebido, não é? Aqui a lista, de facto, não é necessariamente a forma mais agradável de fazer uma lista. Já fizemos listas mais bonitas, não é? Mais simples de compreender. Mas esta é uma lista genérica em si. Olha, como é que é? Estão bem, pessoal? Olha, tenho uma fiber. Olha, fibras. Lá está, o threads. O threads. Continuando.
Continuando. Portanto, isto foi só para tudo para dizer o quê? Eu tenho aqui suporte para listas. Vou usar. É só isto tudo para dizer. Quero ter a fila ready. Então preciso ter uma lista. Uma lista. Uso o suporte que eu pus aqui, de listas. Que fui eu que fiz aqui num instantinho. Está bem? Aqui, num instantinho, enfim, fora de banda. Em casa. Portanto, vou fazer o quê? Vou chegar aqui e vou dizer que no thread.c tenho uma fila ready. A minha, que é uma estrutura de dados global, como eu vos disse. A fila ready, vou pô-la aqui, é uma coisa do tipo... como é que eu definia filas? Lembram-se? Como é que eu definia uma lista? Então, declarava uma coisa do tipo list item e pronto, não é? E siga a banda. Então, vou include lists, list.h, e agora vou aqui ao meu list.h e tenho aqui a definição de list entry t e digo, está bem, então o que eu quero ter é uma estrutura de dados que é ready queue, que é o quê? É uma list entry t, que é a ready queue. Ready queue. E é aqui nesta estrutura de dados global que vão ser inseridas todas as threads criadas. Ok? Certo? Primeira coisa, tenho que iniciar aquela estrutura de dados, ligar os links, fazer os links olharem para si mesmos, não é? Tenho que chamar o list init, certo? Tem que ser. Onde é que eu faço isso? Bom, não é no OT create. É por isso que serve o tal o teu init, lembram-se? Vamos a ele. O OT init não retornava nada, chamava-se OT init, não recebia nada e faz o quê na vida? Faz init da ready queue. Ora, a ready queue é fazer init dela, é list init, init list. Init list da ready queue. Epá, estamos a falar de C, passamos via ponteiro, ok? Ready queue. Está bem? Simples. Próximo passo. Então, criar a thread é alocá-la dinamicamente e prepará-la e inserir na lista ready. Vamos inserir. Onde? Já agora no fim. Insert at list tail. O quê? A thread que foi criada, não é? Ora, insert at list state recebe como parâmetro a ready queue. Ponha-se na ready queue. O quê? Aquilo que eu acabei de criar. O PU thread. Mas eu não estou interessado no bloco todo. Eu quero dizer, é só os links dele. Está bem? PU thread. Não tenho links. Para poder participar numa lista, o que é preciso? É preciso que os nós que participam nessa lista tenham links. Ok, vamos então ao thread. Aqui, list, o thread U. E vamos pôr aqui o quê? Os links. Ok? E então é list entry, T, links. Certo? Da mesma maneira que naquela brincadeira, agarrada ao inteiro, pus os links, aqui na thread, vou-lhe acrescentar os links. Ok? Portanto, na verdade, aquele boneco que fiz há pouco passou a ser isto. Era uma vez uma estrutura de dados UT, do thread, que tem o topo do stack pointer, 2, um par de links, e depois o stack. O stack pointer aponta para o topo do stack, os links apontam para as outras threads que estão na ready queue, não é? Certo? Está bem? Perceberam? Digam, desabafem para aí, desabafem homens e mulheres, desabafem para aí, desabafem pessoas, como diz a minha filha. Agora deve-se dizer pessoas. Valha-me Deus, o mundo é tão complicado. Não. Uma coisa é ser explícito e eu ter que colocar... Ou seja, o que estás a dizer é que existe relação entre as threads. Repara, num dado momento tem que ter informação... Portanto, o sistema tem que ter informação acerca de threads é que estão disponíveis. Claro. E de que threads é que estão disponíveis para correr. Portanto, estão inseridas na ready queue. Se tu encarares... mas então as threads, porque são nós que participam nesta ready queue, e então tem um next e tem um prev, então as threads, na verdade, estão ligadas entre si. Ok, está bem.
Mas repara, isso não é observável no modelo de programação. E isso é que importa neste contexto, ok? A thread não sabe quem é que existe. Eu não consigo... Nós estamos aqui a ver as entranhas desta droga. Estamos a ver aqui o esqueleto todo. Isto é um raio-x e vamos aqui o esqueleto. Está todo desbronco, está todo nu. E por isso é que a gente está a ver estes detalhes. No fundo, estou a revelar como é que estas coisas podem ser implementadas. É isto que estamos aqui a construir. Depois, quando saímos do âmbito da escrita deste tipo de coisas, chegamos a um sítio onde estamos num modelo de programação que o que vemos é estas abstrações. Não sabemos estes detalhes. Okay? Portanto, eu não preciso de saber como é que é implementada uma RedIQ para perceber que ela existe. Inequivocamente. Mas, no caso, eu estou a mostrar-vos como é que ela é implementada. Está bem? Ou uma possibilidade. Por exemplo, na realidade, nos sistemas mais realistas, a RedIQ não são uma thread, não são uma fila, são várias filas. Tantas quanto o número de prioridades existente. Ok? Porque as threads têm prioridade e o algoritmo de escalonamento não é exatamente aquilo que vamos fazer, é um bocadinho mais sofisticado. Portanto, a estrutura de dados muda naturalmente. Entendes? Mas, enfim, no fundo isto é só viabilizar a extrapolação, que é nós, humanos, gostamos de assimilar novo conhecimento por analogia com o que já temos. Eu estou-vos a tentar mostrar como é que é possível implementar uma RedIQ trivial. Rapidamente conseguem, por extrapolação, começar a imaginar outras mais sofisticadas do que esta. Por extrapolação. Ok? Isso é favorável à aquisição de conhecimento, na minha opinião. Enfim, isso agora depende muito dos modelos mentais individuais. Por isso é que eu vos disse, eu admito e compreendo que haja pessoas que não estão de todo interessadas nestes detalhes. Eu compreendo isso. Enfim, eu acho que é interessante. Mas é subjetiva esta minha opinião. Ok? Todavia, como estamos a falar de duas aulas, 3 aulas, acho que vale a pena gastar algum tempo nisto, porque eu lembro-me do dia em que vi isto pela primeira vez. E estou a fazer isto e dá-me um gozo bestial fazer isto, sinto-me super poderoso. Não é? Um tipo, quando faz ali meia dúzia de linhas, isto funciona, fica uau! Quando dá segmentation fault, pensa, uau, sou um totó! Mas pronto, mas na maior parte das vezes faz-nos sentir bem e ajudar a compreender. Okay? É importante que se compreenda o que é que daqui sai para a folha amarela, volto a dizer. Sim, é mesmo, tudo ao mesmo tempo. A malta fica estranha, estou a dar aulas e a fazer live ao mesmo tempo. Sim, é a loucura total. Ia dizer que o que é para pôr aqui na folha amarela? Reitero. Perceber claramente o que é um processo, o que é uma thread. Se vocês compreenderem, independentemente do modelo mental, da forma como construíram o vosso modelo mental, se perceberem realmente o que é que isto quer dizer, está bom para mim. Okay? Há malta que pensa top-down, não precisa perceber detalhes para conseguir arrumar o seu modelo mental. Há outra malta que precisa de detalhes. Aqui, o máximo que acontece é a malta que não precisa dos detalhes, fica aqui um bocadinho aborrecida, desculpem lá, pronto, mas os outros que precisam destes detalhes, isto é revelador, para mim foi. Porque eu sou bottom-up, como se costuma dizer, não é? Gosto de saber estes detalhes. E mais, eu acho que isto ajuda. O que é preciso pôr mais na folha amarela? RedIQ, ready, estados de thread, ready, running, ok? E depois estados bloqueados e afins. Scheduling, o que é isso? Portanto, este tipo de coisas são expressões que vão aparecer no nosso léxico, que vão ter consequências na forma como nós pensamos adiante, e que tento ver uma vez na vida, acho que ajudam um bocadinho, está bem? Pronto, só que aqui, de facto, há demasiado detalhe. Apesar de estar simplificado, ok? A malta está a perguntar se faz alguma diferença entre a forma como eu estou a colocar aqui as threads na RedIQ. No caso, qual é que é o meu objetivo? O meu algoritmo de escalonamento vai tentar ser o mais justo possível. Round robin. Portanto, uma forma de ser justo aqui é qual? É fazer round robin. Reparem, não tenho prioridades de threads. O que eu quero é que o processador, a minha thread física do sistema operativo, que é o nosso processador aqui, que a minha thread física execute as várias threads à medida que elas vão cedendo do processador. E eu quero que isso seja o mais justo possível. Então, o que é que eu faço? Uso uma política de round robin, isto é, first in, last out, e, portanto, são servidas pela ordem com que chegam. Okay? No caso da criação, diz, mas isto na criação só tem efeito na criação. Realmente, ao inserir as threads, se coloco logo no topo, à frente da fila, aquela será a próxima thread a correr. Isso é um problema? Não. Porquê? Porque a dinâmica da execução faz com que volte a ser realmente justo. Okay? Não sei se respondi, mas objetivamente, apesar de eu estar a usar um algoritmo round robin,
quando o sistema estabiliza, se eu inserir com filo ou com FIFO, não tem relevância. O que é importante é que quando eu tiro a thread, tiro de uma ponta e coloque na outra ponta, para que seja round robin. Que é, a thread, quando é servida de processador, sai da fila ready, torna-se running, que é uma coisa que ainda vou fazer a seguir, e, de seguida, quando ela quer abandonar o processador, o SED, portanto, e volta para a fila ready, é inserida no fim, para que não volte a correr, ok? Porque senão ela monopolizava o processador. Esta questão de onde é que as threads entram, e por isso é que eu estou a gastar também tempo ao Git e agradeço a pergunta, isto é muito importante. Isto é, quando a thread tenta recuperar o processador, que critérios são usados para ela o recuperar de facto? Isto é importante, ok? Pode não parecer, mas vocês vão ver quando desenharmos sincronizadores que é muito importante. Ok? E a ausência de garantias faz muita diferença. Ok? Portanto, em geral, não existem garantias acerca da ordem com que as threads que perderam o processador o voltem a adquirir. Não existe essa garantia. É demasiado caro garanti-lo. Está bem? Mas há threads mais importantes que outras. Isto é refletido nos sistemas de multithreading atuais na forma de prioridades, que é uma coisa que a gente aqui não tem. Está bem? Portanto, um aspecto importante do nosso algoritmo de scheduling é a thread que está à cabeça da fila, ou na cauda, não importa, é colocada em execução, sai da fila. Quando volta, volta para o outro extremo. Portanto, se eu tiro a cabeça, meto na cauda. Se eu tiro da cauda, meto a cabeça. Ok? Eu vou tirar a cabeça e meter na cauda, só porque, enfim. Sei lá. Se calhar é por hábito. Não sei. Está bem? Ok, pessoal? Tá? Obrigadinho ao Guito. O que é isto? Return pelo thread. Está bem. Ainda não acabei de escrever. Portanto, isto tudo para justificar o quê? Links, endereço. Reparem, é aqui que eu estou a dizer, para efeitos de inserir na lista é irrelevante. A gordura que está à volta diz, não é gordura, é muito importante, é a thread, claro que é. Mas é gordura para a lista. A lista não quer saber disso. Dou-lhe só os links. O resto está lá agarrado. Está. E vai sempre. Ok, está bem. Ok. E quando tiro? Já lá vamos. Quando tiro, uso o container of, lembram-se? aquele passo de magia. Voodoo. Uso o container of. Bom. Ok. Sim, senhor. Então, continuando. Deu para perceber? Fila ready. Iniciei-a. Inseri na cauda. Podia inserir à cabeça. Sim. Já vimos. Pela dinâmica resultante disto, isto ia bater ao sítio. Mas para já, está bom. Ok? Seguida. Próximo passo. O próximo passo é, então, já tenho o tcreate, o tinit. O que é que me falta fazer? Estou farto de falar, já agora, estou farto de falar de thread running, a torto e a direito, não é? Running thread para aqui, running thread para lá. Muito bem, cá vamos nós. Portanto, era uma vez, então, há duas variáveis globais. 3, na verdade, mas para já, das duas que mais me interessam. A ready queue, que já iniciei, e a outra, que é a running thread. Certo? Então, a running thread é um thread pointer, que é a running, o thread. E o que é a running thread? A invariante do sistema é, isto vai ter o ponteiro para a thread que está no processador. Porquê é que isto é importante? Lembram-se que eu disse yield. É suposto fazer o t-yield. O que é que isto faz? Cede, a thread que tem o processador, cede-o. Mas o yield tem que saber, então, que thread é que tem o processador. Está naquela variável global. Portanto, eu tenho que garantir que em cada momento aquela variável global tem o quê? O thread que está a correr. Se está a correr, não está na fila ready, é uma opção de implementação. Podia manter, sim, mas no nosso caso fica mais simples se eu a tirar, de facto, da fila. Está bem? Portanto, tiro da fila ready, passa a estar só agarrada ao running. Àquela running thread. Está ali, é a que tem o processador. Cabe agora à minha implementação garantir isso. Portanto, não posso enganar. E se me enganar, o que acontece? O mais provável é ser um segmentation fault, não é? Uma coisa assim dramática. Então, vou fazer isso. Primeiro, tenho que iniciar. Vocês lembram-se como é que ela começava? Qual é que é a primeira running thread? Não é? Porque o primeiro context switch significa vou libertar a thread que está running, que é quem? É a main thread. Então é isso que eu vou fazer. Pegar nisto e vou ao utrun por lá. Bora. Se não, volto a dizer, se não estão a compreender todos os detalhes, não fiquem esmagados. Tentem ir aproveitando aquilo que conseguem compreender e tentando fazer perguntas para eu que consiga perceber que tipo de coisa é que posso completar para vos ajudar a seguir. Está bem?
Mas pronto, epá, eu volto a dizer, vocês é que sabem, eu não faço juízo de valores, está bem? Acho que isto poderia ser giro, e então, olha, entusiasmei-me, preparei isto, e a mim deu-me um gozo bestial fazer, tenho que confessar. E pronto. Ora bem, main thread, muito bem. Thread 1, que é isto? Context switch. Eu tenho que saber para quem é que vou ter. Vou pôr isto, vou entregar a quem? O que é que isto quer dizer? O ter run, como assim? What? Como assim? Certo? Portanto, se calhar não é bem isto que eu quero fazer. Eu não tenho aqui thread 1, isto não faz sentido. Eu quero é fazer um context switch, isso é certo. Mas para quem? Quer fazer o context switch para a próxima. Certo? Portanto, se calhar faz sentido ter aqui uma primitiva que é, olha, dá-me lá a thread que está à cabeça da lista. Certo? Dá cá, isso. Bora, vou buscar. Vou copiar. E já faço uma pausa para a moto respirar fundo, ter calma, está bem? Eu sei que isto é estas horas, não é tranquilo. Vou então chegar aqui e vou aproveitar aqui da minha brincadeira. Ouçam, existem outras implementações feitas por outros professores de disciplina e até por outros professores de sistemas operativos. Eu não me preocupei com garantir a coerência com eles, está bem? É um exercício que fiz inspirado com base naquilo que fui vendo outros fazer, em particular o Trindade, como já vos disse, e no passado pelo Martins. Epá, mas agora estou a tornar isto um exercício nosso aqui, porque a gente não vai fazer nada com isto, a não ser compreender, está bem? Não vamos fazer nada, absolutamente nada com isto. Só mesmo compreender, está bem? Portanto, não vou pedir exercícios, nada. Se quiserem exercitar, experimentem em casa e façam umas alterações e vejam lá o que é que acontece, para ver se ajuda. Portanto, a primeira coisa é, vou pegar nisto, ainda não fiz estas cópias, vou fazer assim, está bem? Vou copiar, já vou ver o que é que eu estou a falar. Vou pegar aqui e vou dizer, em vez de ter isto assim à maluca, pumba, vou pôr com documentação e tudo. Está forte ao nível do espetáculo. Depois vou fazer mais o quê? Vou dizer que quero uma função utilitária que faz o seguinte. Uma função que faz isto. Remove next ready thread. Ok? Não se assustem. O que é que isto aqui tem? Se a ready queue está vazia, não há como remover. Leva com a main thread. A main thread serve de representante de já não há mais nada para fazer. Uma vez que a fila ready esvazie, não há mais o threads para correr, eu deixo a main thread retomar a execução para que agora ela termine. Quer isto dizer o quê? Lembram-se? Se a main thread, se este run retornar, isto é, a main thread voltou a correr, então é para terminar. Certo? O que é que o run faz? Vocês perguntam. Então, o run faz isto. Troque-se da main thread para a próxima que está à cabeça. Se voltar, se alguém fizer context switch para ela, isto termina, acaba tudo. Dá para perceber a ideia? Pronto. E então, agora, o que é que eu quero pôr aqui? Vou só dizer que a running thread é quem? É a main thread. E agora, context switch de quem? Da running thread. Para quem? Desculpa, eu vou-me esquecendo dos pontos de vírgulas, vocês percebem porquê, não é? E agora é remove next ready thread. Assim. Okay? Muito simples, mas tu caraças. Remove the next running thread. Que é o mesmo que dizer, vai à fila ready e tira de lá uma thread para mim. Se aqui sair o quê? Se alguns destes context switches sair outra vez a main thread, o que é que acontece? Acontece o context switch dela para ela própria, termina tudo. Então, se estiver vazio, isto termina imediatamente. Se não estiver vazio, dá a volta, round robin, até que saiam todas da fila ready e que, por fim, volta a correr a main thread e termina. Aí. Ok? Deu para perceber? Prosseguindo, então. Fixe. Portanto, run, init, está forte, create. O que é que falta? O yield, claro. As threads dizerem, ok, foi bom, cedo. Sou justa, gosto de dar a oportunidade a toda a gente, cedo. O T-yield, bora. O T-yield, o que é que o T-yield tem? Pseudocódigo. O que é que o yield tem que fazer? Tem que dizer que a thread que está a correr volta para a fila ready. Certo? E que da fila ready, e tire da fila ready a próxima que vai correr. E depois fazer o context switch. Não é? É só isto. Certo?
Isto se a fila ready ainda tiver threads, porque se não tiver threads, não há nada para fazer. Então vou fazer assim. O T yield. Estou parvo. Está bem? Depois ponho documentação, tudo bonitinho, que já está feita, percebem? Só que nestas versões intermédias, que são, no fundo, o guia, o script para mim, para eu aqui não começar a falar tudo ao mesmo tempo, é que não dá. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Se a fila ready não está vazia, então bora fazer coisas. E fazer coisas é o quê? É inserir na fila ready a thread que está a correr. Não foi o que dissemos? E a seguir, context switch. Mas então, e onde é que troca a running thread? Então, a running thread troca onde? No context switch. Bora lá. Portanto, temos que ir ao context switch. Parvo. Eu com control link, lol. Olha-me Deus. É aqui, não é? É aqui que troca a running thread. O que é que isto significa? Significa que esta rotina vai admitir que existe um símbolo global, que é uma variável global, um externo, que é a running thread, que agora aqui eu posiciono, afeto com que valor? Com a thread que entrou. Qual é que é a thread que entrou? A RSI. Está bem? Ok? Deu a perceber? Que é exatamente o que eu vou fazer. Context switch. Está bem? Muito simples, mas do caraças. Não se assustem com aquilo que isto está a dizer é, escreva-se o que está em RSI, nesta variável global. Mas com um esquema de endereçamento relativo ao IP atual, instruction pointer atual. Está bem? É isto que está aqui escrito. Não fiquem muito aflitos com a cena. Já agora eu vou dar aqui um Enter. Dar aqui, arejar um bocadinho o código. Está bem? E vou, claro, declarar um externo. Desculpa, eu estou especialmente preguiçoso, não é? Estou a copiar e também assim garanto que não cometo erros que estrago o ritmo da aula. Está bem? Porque estas coisas, mesmo com ritmo, já são difíceis. Agora, se o ritmo não está bom, então ainda é pior. Ok? Ok? Só isto. Muito simples. Por força, perguntem. Isto que aqui está faz, escreve o valor, o que está contido em RSI. E o que é que está contido em RSI? O pointer para a thread que vai entrar. Que é a thread que vai ficar running. Pronto. Estou a escrever em running o thread, certo? O valor do RSI. No símbolo global running o thread, a afetação está a ser feita aqui. Está aqui um RP. Isto é só para dizer, o endereço que está a ser usado é para ser relativo a este instruction pointer. Está bem? Tem a ver com o esquema de endereçamento em assembly. Ouvir. É uma rotina. Isto é uma rotina em assembly. Não, isto é void. Olha aqui a assinatura, Albert. Daqui. Não retorna nada. Isto faz a troca de stack. Certo? Aquilo entra um stack e sai outro. E é por ali que a gente vê, isto por ser uma thread é ser um stack. É. Um context switch é trocar de stack. Então, se o context switch troca de threads, e se trocar de threads é trocar de stack, então a thread é um stack. Certo? Por isso é que eu vos disse no início da aula que, se me responderem o que é uma thread? É um stack. Está certo. E só dizer, não é bem, não sabe o que é que está a falar. É tão simples quanto isto. Okay? Não é bem, mas não é bem o quê? É um stack, olhem lá. Certo? Porque é o stack, que é a estrutura de dados suportada pelo hardware, que sustenta a execução e o estado de execução. Mas o estado de execução é mais do que o estado privado. Está bem, mas o estado que não é privado não é da thread. É partilhado por todas as threads e, portanto, não há nada a fazer no context switch. Está bem? Ok? Eu vou repetindo sempre as mesmas ideias. Não sei se reparam. Espero até quase tornar-me aborrecido de morte de tanto insistir na mesma coisa. Porque lá está, eu acho que isto, de tantas vezes dizer a mesma coisa, acaba por... ok. Está bem? Está bem? Eu volto sempre a dizer estas ideias que volto a dizer. Têm que estar na página amarela, na folha amarela. Está bem? Na tal folha amarela. Ok, continuando então. Deixa eu ver só mais um bocadinho de água e depois fazemos uma pausa. Eu só queria pôr isto a funcionar. Está bem? Só. Mais nada. O que é que me falta fazer? Tenho tudo, não é? Falta-me o exit. É o exit que falta, que é a thread já desiste e vai-se embora. Portanto, o que é que o exit faz? O yield faz isto. Não é? O exit não faz isto.
O exit é, eu já não quero continuar a correr. Então, não vou para a fila ready. Se eu não quero continuar a correr, não tenho nada aqui para a fila ready. Então, o UTI exit não tem o insert at list tail. É um context switch. É só isto. Está bem? Isto tem um bug chato, tem um memory leak, mas não faz mal. Para já. Depois fazemos fixe, depois do intervalo. Ok? É isto. Um exit é isto. Certo? Percebem porquê? Então, se terminar é ceder o processador a outro e desaparecer. Não preciso retirar da fila ready porque já lá não estou. E trocar o running thread. É trocado no context switch, como acabei de mostrar. Ok? Bora ver isto a funcionar? Se Deus quiser, isto está tudo bem, não é? Ganda make. Bora. Abraço, cheque. Como é que é? Estás bem? Bora ver. Bora ver. Vamos aqui, rezar um bocadinho. Está a correr tudo bem. Aos deuses do C. Há deuses do C, há deuses do Java, deuses do Kotlin. Há deuses para todos os gostos. Um tipo goza... reza aos que mais lhe convém. E é dependente das circunstâncias, não é? Portanto, bin, main. Bora. Espetáculo. Ok? Certo? Viram a progressão? Estou muito contente porque isto não teve nenhum bug. Daí a minha festa toda. Porque se isto aparecer, segmentation fault, sabe o que é que eu ia fazer? Fazia assim. Oh, meu Deus. Fui copiando umas coisas. Viram? Está bem? Vocês dizem, e tal, mas isto é muito modesto, este kernel multithreading. Epá, é modesto. Mas tem aqui as coisas, começam a aparecer aqui as coisas. Estão a ver? Ok? Viram? Certo? Pronto, vamos fazer uma pausa. Isto tem memory leak, claramente. Eu faço um malloc e não tenho o free correspondente. Isto não pode ser. Certo? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer free. Onde é que se faz free? Só para... O yield não, porque o yield não só cede o processador. Quando a thread termina, há de ser por aqui, não é? Mas antes ou depois? Eu quero libertar o bloco de memória associado à thread que está a correr. Antes, ela ainda está a correr. Depois, já não está a correr. Já não é ela que está no running thread. Mas antes não posso. Então vou libertar, ainda existo. Não, tem que ser lá no meio. É por isso que a gente vai alterar o context switch e criar uma alternativa ao context switch que o que é que faz? Não troca, deixa a que está a sair falecer e liberta-lhe o espaço de memória. Porque eu não posso nem pôr antes nem pôr depois. Depois a running thread já não é a mesma. Antes, vocês diziam, eu podia fazer aqui uma coisa, que era, guardava a referência para a running thread, não é? E depois, quando voltava, estava tudo certo. É verdade. Mas será que eu compreenderia bem o que é que está aqui tudo a bombar? Vamos simplificar e vamos arranjar o context switch XPTO, que é o último context switch. Ok? É uma espécie de a thread vai-se embora e vai abandonar o palco desta forma. Está bem? Dizendo, liberte-se o espaço que eu ocupei, não se deixe nenhum rastro de mim no mundo, o que é muito triste, diga-se. Ir-se embora e não deixar rastro. Por isso é que eu aprecio este leak. Pelo menos à memória de que ela existiu, não é? É porque eu ponho tudo no YouTube. Os meus filhos vão ter que me raspar do YouTube. E o gajo não desaparece. Da cena. Bom, vamos fazer uma pausazinha para respirar fundo, está bem? Até para eu também coisa. E já continuamos. Como? Fazendo o tal fix e fazendo umas melhorias de qualidade de vida, está bem? Vá, até já então. Uma pausazinha, pessoal, só para respirar fundo. Espero que dê para perceber. A malta fala de threads a torto e a direito e de context switch e filas redes. É isto, pá. Isto não é muito mais que isto. Está bem? Eu vou fazer uma pausazinha. Já estou na Deep Web. Não é para tirar, não quer saber. Os meus vídeos já andam na Deep Web. Valha-me Deus. Ok, mas eu já volto. Isto ainda continua, pessoal. Está bem? Vá, até já, até já. Vou só pôr aqui o meu amigalhaço Arnold a dizer I'll be back. I'll be back. Vá, até já, pessoal.
Esta máscara arranca-me as orelhas, meu. Ainda fico sem orelhas. Não vos acontece a mesma coisa. Está cabo das orelhas. Sou cabeçudo, ainda por cima. E achas, eu tenho aqui outras dessas. Eu não consigo. As melhores para um tipo não ficar sem orelhas são essas cirúrgicas, pá. Epá, fogo. Como sou cabeçudo, ainda por cima. Como é que é? Como é que é, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá voltar a isto. Ok? Vamos lá. Ok, então qual é que é o plano? Para terminar. E depois a gente até sai mais cedo e tudo, porque eu não, pá, isto é denso e não é o meu objetivo estar aqui a abominar ad eterno. Enquanto conseguirem acompanhar, isto é produtivo. Quando já não conseguem acompanhar, já deixou de ser útil e, portanto, mais vale publicar o código e vocês depois fazerem perguntas. Está bem? Portanto, hoje, qual é que é o meu objetivo? Ou melhor, o resto da aula vai ser acerca do quê? Temos que fazer fix ao memory leak. O memory leak, que eu já perspectivei, já vos falei da solução. É este internal exit, está bem? É isto que eu vou fazer. E depois, é acerca de melhorar um bocadinho o modelo de programação. Agora, as UTHEADs têm que explicitamente libertar o processador fazendo chamada ao UT-exit. Mas eu gostava, como aliás acontece nos runtimes que vamos usar, JVM, que se o código da função que termina, portanto, se a função que tem o código que define o comportamento da thread terminar, a thread termina. É isto, não é? Porque é que eu tenho que chamar um exit? Portanto, eu vou eliminar a necessidade da chamada a esse exit. E em detalhe de foice, já agora aproveitando a deixa, vou mostrar como é que se passa parâmetros às threads, às threads. Mas isto já é tudo muito simples, parece-me. Está bem? Portanto, acho que a parte mais complexa já a passamos. A parte mais difícil foi esta de perceber a dinâmica de existência de uma ready queue, de uma running thread, de tira um de um lado, põe do outro e as consequências disso. Acho que isso já está ultrapassado. Esta parte é tudo mais simples. E como vos dizia, na próxima aula é possível que já traga isto feito, só mesmo numa lógica de tentar chegar onde eu quero. Portanto, como eu vos dizia, quais é que são as expressões, os conceitos a colocar na tal folha amarela, isto é, a lembrar. Processo, thread, a pessoa tem que ser capaz de responder o que é que isto é sem pestanejar. Okay? Não há níveis de abstração que eliminem a necessidade de eu conhecer estas duas coisas. E quanto mais sentir o que é que isto significa, melhor estou preparado para enfrentar a profissão. E depois outras construções que nós vamos apelar no modelo mental que vamos usar adiante para continuarmos a lidar com estas coisas da concorrência. Que construções são essas? Ready queue, como já falei, running thread, scheduling, escalonamento, que já vimos, um algoritmo de escalonamento trivial, portanto não é preciso mais do que isto. A discussão acerca de quem é que tem ou não preferência para ganhar o processador, e em geral as threads não podem ter expectativa acerca de quem é que vai ganhar o processador e se ganham a outras ou não. Não há nenhuma garantia, isso é importante conhecermos. E de seguida, eu não sei se tu... Está tudo. O som está tudo, desculpem. E por fim, a noção de que uma thread, da mesma forma que está ready ou running, também pode estar bloqueada. Isto é, à espera que algo aconteça. Bloqueada onde? Num sincronizador. E, portanto, se vocês olharem para o que eu tenho aqui, para o panorama que aí vem, é isto. O state sleep, que é uma thread está sleep, quer dizer que durante X tempo não quer ser elegida para ser elegível para execução e, portanto, não está na fila ready durante pelo menos X tempo. Vou mostrar-vos como é que isto se faz, de forma muito simplista. E depois o conceito de sincronizador. Verdade, vamos fazer um sincronizador no âmbito do thread e vamos ver o que é isso. No fundo é o quê? É tirar a thread da fila ready e bloqueá-la naquele sincronizador em particular. Portanto, é importante percebermos que uma thread estar em modo wait, isto é, estar bloqueada, significa não estar na fila ready, mas ela tem que estar algures. Está onde? Normalmente está na fila de bloqueio do sincronizador onde bloqueou. Okay? Isto tudo tem que passar a pertencer ao nosso léxico e parece-me que... E vamos usar isto para raciocinar. E parece-me que é uma boa ideia mostrar estas ideias, aqui, estes conceitos, perdoem-me a redundância, no âmbito do threads. Isso é a próxima aula. Só que em vez de construir o código, provavelmente eu vou já trazer feito. Era isso que eu estava a dizer. De seguida, o que é que eu vos ia pedir? Portanto, na próxima semana, a minha expectativa é que vocês venham preparados para resolver exercícios. Porque a primeira coisa que eu vos vou pedir é para resolverem um exercício em aula
que é calcular o histograma. Lembram-se daquela aplicação que eu publiquei das imagens? Há algoritmos que dão para melhorar as características de uma imagem, por exemplo, a preto e branco, se calcularmos o histograma. Eu vou-vos pedir para calcularem o histograma, a frequência de ocorrência de cada uma das intensidades numa imagem a preto e branco. Vou pedir-vos para fazerem isso, está bem? Portanto, gostaria que viessem preparados, pode ser em papel e caneta, como queiram, mas se forem capazes de escrever em papel e caneta, mas venham preparados para isso, está bem? Para tentar resolver. Porque parece-me que é a melhor forma, portanto, isto não é acerca de eu debitar coisas aí para cima de vocês, não, a matéria não é muito volumosa, é acerca de vocês de facto compreenderem, está bem? Portanto, venham preparados idealmente para fazer isso. Isto na próxima terça-feira, está bem? Ok. Então vamos lá a isto. São as próximas duas aulas, o resto desta aula e as próximas. Primeira coisa, vou fazer fix do memory leak. O que é que eu sugeri que era necessário? Eu sugeri que era necessário haver uma rotina em assembly que fazia a troca, que fazia a libertação da memória alocada por força de quê? Por força de, no momento que é o context switch, libertar. Portanto, essa rotina eu vou chamar isto um internal exit, está bem? Portanto, no fundo, o que eu estou a dizer é isto. Agora vamos lá voltar aqui à questão e vou aqui já copiar. Tá bem? O que estou a dizer é isto. Vou navegar no histórico, vou laboratório, vou aqui ao histórico, desculpem lá. Ora, estão eles. Isto de viajar no tempo é um espetáculo. E vamos aqui a este. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o fix com o internal exit. Assim. Portanto, da mesma forma que eu declaro este extern aqui, contendo este context switch, vou declarar isto. Está bem? Isto traz logo a documentação que é fixe. Que é o quê? É um internal exit que é chamado, dizendo, termina a thread atual, libertando o espaço que lhe está subjacente, e comuta para aquela. Está bem? Este internal switch é uma rotina resolvida externamente, uma rotina de interrupção. Desculpem, lá estou com a rotina de interrupção. Uma rotina em assembly, que é isto. Opa, estou parvo, Paulo. Que é isto. É aqui. Os files. Desculpem lá a demora. O threads. E, portanto, as alterações que eu vou fazer àquele fechar em assembly é acrescentar mais uma rotina e nessa rotina presumir a existência de outro símbolo global. Okay? Agora, o que é que nós temos? Temos este context switch presume a existência de um símbolo global que é o running o thread. Eu preciso de outro símbolo global, que é o símbolo para fazer o cleanup da thread. Eu não vou chamar o free aqui, não é? Então, não, chamo uma função que faz o que tem a fazer. Faz o cleanup necessário. Está bem? Portanto, faço isso aqui assim, com o external cleanup thread. Vou só copiar isto. Perdoem-me aqui a preguiça, mas acho que isto, assim, corro menos riscos de fazer a asneira. Depois, vou copiar isto assim, desta forma. Okay? Eu optei por fazer assim. Vou pôr aqui outro símbolo. Está bem? GitHub Inc. LOL. Não é nada disto. E o que é o internal exit? É uma rotina de interrupção que recebe como parâmetro a thread que quer entrar. Então, mas e a que sai? A que sai não é preciso. Qual é que sai? É a running thread. E, portanto, este já usa o símbolo running thread. Ok? Dá para perceber a ideia? Perceberam? Portanto, o que é que este internal exit faz? Tira a running thread de running, ok? E faz cleanup. Como? Chamando cleanup o thread, passando como parâmetro a thread a fazer cleanup. Ou seja, a dança que vocês aqui veem é, olha, o primeiro parâmetro, RDI, o único parâmetro do internal exit, lembro, este é a assinatura, ok? Não retorna nada e recebe um pointer. Se recebe um pointer, recebe esse pointer onde? Naquele registro, RDI. Se fossem dois parâmetros, era RDI, RSI, ok? E por aí fora, isto tem aqui, está aqui na convenção de chamada, se quiserem ver os detalhes. E então dizia, recebe como parâmetro o ponteiro para o thread que
que é suposto entrar, está aqui, switching in, e tira a que está running. Então a primeira coisa que eu faço é, sim senhor, a que está running, ponho no RSI. Mas porquê é que eu ponho a que está running no RSI? Bom, porque eu quero guardar no RSI para quê? Para poder depois passar ao cleanup. Ok? E como é que eu passo no cleanup? É no RDI. Está bem, mas o RDI agora tem uma coisa que eu preciso. Então, guardo no RSI e mais tarde ponho outra vez no RDI para passar. Perceberam? Isto é só um jogo de cintura para usar os registros da convenção de chamada para passar a este cleanup thread. Recebe um parâmetro, então tenho que o passar onde? No RDI, porque é um ponteiro. Mas o RDI vem de fora com outra coisa. Então não posso estragar o RDI logo. Então pronto, guardo, uso o RDI, que é o quê? É dizer o quê? O que é que vem o RDI? É a thread que entra. Muito bem. Então guardo a thread que vai sair, em RSI. Depois digo, coloque-se a thread que vai entrar como running thread. Estraguei o running thread, mas antes tinha salvo. A seguir, o que é que eu faço? Então, ponha-se em RDI, ok, no apontado por RDI, desculpem, ponha-se o que está em RDI em RSP, que é troque-se o stack. É o que está aqui. Portanto, RDI está running, de facto. São estes dois momentos. Aqui e aqui. Está running. E a seguir, o que é que eu faço? Agora, a seguir, o que faço é pego no que está em RDI, pego o que está em RSI, desculpem, que foi o que eu salvei aqui, que era a que estava running, ponho em RDI para passar ao cleanup thread. E sai naturalmente. Está bem? Portanto, o que aqui está a acontecer é switch in de uma thread com cleanup. Qual é o código de cleanup? É o que for colocado neste símbolo. Então vou definir este símbolo. Está bem? É uma função que eu vou definir aqui. No thread C, vamos voltar aqui. E vamos aqui. E vamos aqui ao cleanup thread. E o que é que o cleanup thread faz? Free. Não é? Só isso, não é nada. Pronto, eu pus também uma mensagem para que se veja. E, portanto, tenho aqui isto, são tudo coisas remove next ready, o tcreate é interface pública, isto, Pimba, e agora aqui implementation of the public functions. Vou pôr isto assim. Depois eu afino isto tudo, a documentação toda. Mas o que é que está aqui? Pronto, é pá, free, pelo thread, só isto, não tem mais nada. Com um put S, só para aquela de ver o que aconteceu, está bem? E é isto, certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Quando saio no T-exit, não é com o text switch, é internal exit, certo? É internal exit. Passando do thread que vai entrar. É isto. Certo? Eu quero fazer com text switch, só que não quero trocar. A que sai não vai para a fila ready coisa nenhuma. Pronto, ok. Se não vai para a fila ready, não preciso salvar o estado dela no stack, não é? Ela vai-se embora. Ok. Faço o tal internal exit. Deu para perceber ou não? Então, assim, sim? Pô, pergunta. Quando está a fazer uma log, era do espaço de memória para a thread é um stack. O stack foi alocado dinamicamente, via malloc, certo? Sim. E agora preciso fazer um free. Não, eu estou a chamar exit. O exit é, as threads chamam o exit para terminar. E se terminam, então posso libertar os recursos que lhes estão associados. Certo? Está certo. Não, eu relembro, olha aqui. Olha o exit. É a última coisa que as threads fazem. Ok? Está bem? Sim? Boa. Certo? Portanto, o que é que eu faço? Liberto todas. Eu tenho que ver ali tantas chamadas quanto o número de threads envolvidas nisto. Que são duas para já o threads. Não é? Então, bora ver. Não percebi, Tavares. Diz lá o que é que estás aí a perguntar. Não percebi, homem. Não percebi. Fiz build, não é? O que é que eu fiz? Aqui. Foi com o Ctrl, Comando S que correu mal.
Portanto, vou só fazer aqui um grande make antes. Make. Ok, tem erros. E tem erros no malloc. Falta o stdlib. Ok, está bem. Que Tony. Mas enfim, falta o stdlib aqui, não é? O thread C. Ok, é isso. É essa a prova. Include stdlib. E agora aqui. Pá! E agora, extra tokens at end of coisa. Isto no main. Ok, cleanup thread, estou a ter vários includes da mesma coisa. Portanto, aqui na main, não tenho cá nada, tenho include o thread. No thread tenho o quê? If not defined, define. Pumba. Agora, o coisa include o thread. Make clean. E agora, vamos fazer outra vez make, só para perceber melhor. Clear. E agora make main. E portanto aqui diz context switch tal, não. In file included from source main C sync warning extra tokens of at end of end directive. Ainda está. Já sei que é. Muito temperamental. Não quero, não ele não, em C, não. Isto em C é tipo. Ainda por cima estou a dizer que quer mesmo que ele seja chato. Para que não tenha outro tipo de dores. Implicit put S. Ok, portanto isto tem que ser standard lib. Portanto, implicit declaration of function put S. Não conheces o símbolo. Isto put S está, já sei. Portanto, put S stdio ou stdlib. Já vejo. Portanto, isto foi aqui, onde eu pus, não, no thread, cleanup, thread, put S, stdlib, porque é stdio, com certeza. Stdio. By the way, o thread H, o que é que isto tem? stdint, certo? List.h, certo? Está tudo bem. Perfeito. Bora. Agora é que é. Clear. Make main. Ainda tens um erro, filho? Tá, valha-me Deus. Undefined reference to UT-end. E internal exit. Ai, Paulo. Estão a ver? Por isso é que eu digo, a gente faz isto, acaba, vamos descansar, porque isto o cansaço dificulta, pá. Portanto, UT-end em main, undefined reference to a UT-end. Eu não defini UT-end. E já sei porquê. UT-end era aquela que eu não precisei para nada, não é? E, portanto, como não precisei para nada, não o defini sequer. E vocês dizem, então, porquê que defini? Porque foi um tick. E então o que eu vou fazer é UT-end void. UT-end. E agora? Nothing to do so far. Assim. E o outro erro, qual é que era? Undefined reference to internal exit, onde no thread C. Ok. Undefined reference to o thread C, muito bem. To internal exit. E o internal exit, falta dizer que tem um global que é o internal exit. É isso, de certeza. Porque esse já é o linker ali a dizer e tal, não vi nada disto. Porque eu declarei-o como externo, não foi? Estou a pensar, declarei, pronto, é o linker que já estava a chatear. Estou sobretudo a pensar em voz alta, não stressem demasiado com isso. Ora bem, vamos a isto. Clear, para que se veja bem. Main, make, espetáculo. E agora vamos ver. Bin main, ok? Como é que é, retro? Um abraço, pá. Já passei, Tavares, está bem, tranquilo. Ok, desculpa, já estou a ficar cansado, pessoal. Já não é fácil acompanhar tudo.
E ainda por cima isto é muito temperamental, se um tipo se engana, isto renta para todos os lados, valha-me Deus. E requer muita carga cognitiva. Ora, bind source main, ok. Pronto. T3 step... Okay. De onde é que vem este T3? É um erro, não é? E vocês dizem com essa satisfação toda. Não tenham vergonha, vão para o inferno. Vão para o inferno, é o que eu digo. Mas no inferno é que está bem, segundo ouvi dizer. Contaram-me, hein? No inferno é que é bom. No céu aquilo é uma seca, é só harpas e o caraças. É pá, plim. Não. É para arder à bruta. Bom, vou avançar. Vou tirar o cérebro daqui. Já não há threads que me valham. Ora bem, o que é que eu estava mesmo a pensar? Na main thread, exatamente. E aqui, e no T3, exatamente, T2, valha-me Deus. Valha-me Deus. Pronto. Está bom isto, não é? Está muito forte ao nível do código. E agora sim. Agora é que é. Make. E por fim, main. Pronto, epá. E está fixe, está-se bem, está-se agradável. Dá para ver, não é? Pronto. A seguir ao último passo de cada thread, o que é que acontece? Freeing up. Está a libertar. Certo? Portanto, já não há memory leak. Isto é daquelas coisas que uma brincadeira destas, a gente nunca iria dar por ela. Mas já agora, por correção. Porque ainda outro aspecto a melhorar aqui. Qual é que é? Lembram-se? É qualidade de vida, melhorando eliminando a necessidade de fazer isto. E depois, observando o seguinte, thread 1 e thread 2 são idênticas. Mas não arranja aqui uma maneira de parametrizar isto, não é? E usar a mesma função para definir o comportamento das duas threads. Já vimos que isso pode ser feito, não é? Fizemos isso em JVM, já agora vamos fazer aqui para vermos que não é nada do outro mundo. Portanto, primeiro passo. Eu quero que este exit fique implícito. Não quero ter que chamá-lo explicitamente nas threads, quando terminam. Então, como é que eu faço isso? Garanto que o código que corre, corre thread, o faz. Ok? Portanto, eu vou fazer o quê? Primeiro, vou arranjar uma rotina, uma função, que é o internal start, ou start internal, tenho que me lembrar o nome que dei a esta droga. Que nome é que eu dei a isto? Vou viajar no tempo, desculpem lá, vou só aqui para viajar no tempo. Laboratory, espedaco. E agora vamos aqui, viajar no tempo. Já lá estou. Já estou no futuro. Ou não, estou no presente. Eu andava no passado. Enfim, estou devagar. Valha-me Deus. Já sei. O thread C, vamos a isto. E o que eu quero chegar aqui é fazer isto. Arranjar aqui uma funçãozinha maravilha que se chama start o thread. Ok? A start o thread. Portanto, o que é que eu preciso? Reparem. O que é que uma thread vai correr? O código da função e depois exit. Entendem? É só isto. Chama o código da função e depois exit. Porreiro. Então, mas se chama o código da função, onde é que eu estou a dizer qual é que é o código da função? Estou a pô-lo aqui. Estou a pô-lo aqui, não é? Lembram-se? Não é? Portanto, eu coloco... Olhem aqui o create. Vou lembrar-vos do create. Olhem aqui o create. Olhem aqui o create. Olhem aqui o thread code. No ret address. Mas eu aqui não é o thread code que eu quero pôr, pois não. Quero pôr a minha função. Para quê? Para que essa função, no final, faça exit. Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr uma indireção nisto, que é, em vez de pôr diretamente no ret address o código da função passada, ponho o da minha, depois chama aquele. Certo? Muito simples. Então bora. É o que está aqui. Start o thread. A questão aqui, certo? E, portanto, aqui não é thread code, mas é start o thread. Mas qual é que é o problema? É que o start o thread tem que correr o código da função. Mas onde é que ele está? Tem que saber qual é a função a chamar. Aqui antes. Tem que guardar na estrutura de dados da thread. Assim. Ok? Chego aqui e digo, calma, vou tirar isto, desculpem. Calma. Porque uma thread tem um entry point, que é uma função que define o seu comportamento. E venho aqui e digo, a thread que anda aqui, valha-me Deus, eu já vou tirar isto daqui, porque posso tirar isto daqui, já vou tirar, tem, para além disto, tem mais uma coisa, que se chama entry point, que é uma função
que retorna void e não recebe parâmetros. Certo? Quando eu crio a thread, digo-lhe, este é o teu stack, este são os teus links para tu andares lá metida na ReadyQ, naquela vida. Que é um problema dela, onde é que anda metida, não é? E isto é o ponteiro para a tua função. E agora, o que é que eu faço? Agora, o create diz, muito bem, o início é este, mas, antes disso, espera aí, que isto é preciso ter calma, o PUThread, setinha, entry point, é igual ao thread code. Certo? Guarda o thread code. Na estrutura de dados que é a thread. Tudo bonitinho. Põe lá o start do thread. E agora, o start do thread o que é que faz? Quando é chamado? Vê a running thread, qual é que é o código da função que a define e chama. Pronto. E quando retorna? Exit. Deu para perceber ou foi muito rápido? Sim? Qual é que é o problema? O problema é, eu para começar, como é que eu estava a fazer? Estava a pôr aqui, no endereço de retorno, aqui, o endereço da rotina que estava a ser recebida. Mas eu não quero que seja diretamente a função que é passada ao tCreate. Eu quero que seja uma função minha, para fazer o cleanup, o tExit, para que não seja preciso chamar explicitamente o tExit, para poder apagar isto. Mas para poder apagar isto, eu tenho que aquela chamada tem que acontecer, certo? Para que aquela chamada aconteça, tem que ser feita por quem? Se não é a aplicação, sobra a lib. É a lib. Então, o código que a thread corre não é apenas a chamar a função thread2code, é chamar ou thread1code, é chamar essa função e quando essa função retorna, chamar exit. Ok. Isso chama-se start to thread. Chamar a função, mas como é que o start to thread sabe qual é a função? Se eu tenho que pôr ali tenho que pôr uma função que não recebe parâmetros. Lembram-se? No retAddress, eu ponho, não há passagem de parâmetros, eu ponho no retAddress o que é para chamar. Então tenho que pôr uma função sem parâmetros. Como é que eu faço isso? Então não ponho parâmetros. Então como é que eu sei qual é que é o entry point? Ponho a estrutura de dados da thread. E então o start to thread consulta a thread atual, vai lá e chama a função que lá está guardada. E portanto, na iniciação da thread, tem que guardar na estrutura de dados que tem a thread o código que lhe está associado. Pronto, é só isto. Ok? E agora, vamos ver. Isto está a acontecer. E o exit está a acontecer também. Que essa é que é a parte que é importante. Como é que é um boy? Certo? Bora lá. Então vamos lá a isto. Clear. Make. Ok? Portanto, o exit está a acontecer. Próximo passo, já agora, é passar parâmetros. Então, mas agora já posso passar parâmetros à thread, não é? Porquê? Porque aquilo que eu ponho no ret não tem parâmetros. E é isso que me estava a limitar. Mas agora o que eu ponho no ret é a minha rotina, que depois descobre. Então, o que é que eu faço? Para além de guardar o endereço da função, a ser chamada para a thread, guardo na estrutura de dados do thread, guardo também os parâmetros a passar essa função. Ou seja, venho aqui e digo, não, isto de ser uma thread é uma cena do caraças. Muito à fixe. Já agora, vou copiar isto tudo, já me está aqui a aborrecer de morte. Ponho aqui. E agora, venho aqui e ninguém precisa de saber o que é isto. Portanto, só basta a declaração. Isto é uma declaração. Isto não precisa de estar aqui. Tal. Isto, este pode ir à vida, já não preciso disto. Isto vem aqui e ponho stack size. Boa. O que eu estou a dizer é isto. Está bem, é preciso também os parâmetros. Porreiro, parâmetros. Parâmetros está-se mesmo a ver que é um void pointer. Não é? Que são os parâmetros da função. Porreiro. Só isto. Não é? Então, quer isto dizer que o create, para além do código da função, recebe os parâmetros. E isto põe onde? PUThread igual a ponto e vírgula. Ok? Certo?
A seguir, está a dizer, e tal, não declaraste isto, não bate certo a bota com a perdigota. O material tem sempre razão. E como não bate certo a bota com a perdigota... A malta diz que está a ver isto sem máscara e sente-se mal, como eu tenho máscara. O thread, não é? Isto é um void pointer. Faltava isto. Porreiro. E a seguir, o que é que falta? O que é que falta? Nada. Falta só agora, no momento da criação, aqui, passar o parâmetro. Então vou fazer o seguinte. Vou dizer que thread code, este thread code é do step. Que faz 3 steps. E os steps são o quê? Então, são... o do step é uma rotina que recebe um void pointer, certo? É a assinatura geral para isto. Para estas funções. Não, do step, exatamente. Agora, esta rotina sabe que aquele void pointer é, na verdade, um char pointer. E, portanto, faz downcast, que vou chamar que é o ID da thread, que faz o downcast para char pointer. É para bolas, man. Fat finger, meu. Args. E agora chega aqui, não é um putS, é um printf. A dizer assim, printf. O printf tem um percentagem S, percentagem S, 2 pontos, step 1. Com o quê? ID. Ponto e vírgula. Pumba, pumba, pumba. E agora, tira, tira e tira. E a seguir, 2, 3. Isto não é necessário. Mas já agora, só para ter outro thread, mais uma thread diferente aqui, vou dizer a greeting. Greet. Ou say hi. Say hi. E a say hi, já agora, a mesma história. Está certo? Isto agora aqui. Põe-se assim. Pumba. E a mesma história. Só que desta feita só digo olá uma vez. Por simplificação. Hi all. Olá pessoal. Está bem? Só isto. Simples. E agora aqui, o que é que eu faço? O tcreate de... Vou ter dois o thread creates com o do step, não é? Do step. Uma é a thread 1. A outra é a thread 2. E vou ter um create, não com o do step, mas com o greeting. Greet. Como é que eu chamei aquela porcaria? Say hi. Pois. Valha-me Deus. Say hi. Quem? Greeter. Okay? Próximo passo. Vamos ver se isto está tudo bonitinho. Vamos lá ver. Portanto, o thread C, create args, guardei. E agora, running o thread entry point, passando o quê? Running o thread, args. Certo? Make, run, home free. Ok? Make. Aí. Não se percebe nada. A razão é simples. É isto. Vamos pôr aqui uns barra N's nisto. O put S põe um barra N no fim. O printf não. É isso que está ali a acontecer. Eu esqueci-me desse pormenor. Mas sempre que faço esta alteração, levo este barreto. Porque me esqueço sempre. Sempre. Nunca falha. E, portanto, agora sim. Make. Make main. Clear. Está bem? Run. Ok? Isto. Muito simples, mas do caraças. Tá? Está bem? Próximos passos. Portanto, o que é que nós vimos hoje? Vimos fila ready, running thread. Como é que eu posso customizar
a thread a criar, nomeadamente dizendo como é que posso parametrizá-la, usando C e uma coisa elementar, que é um void pointer, e pronto. Com alocação dinâmica, posso criar tantas threads quantas queira. Quando elas terminam, ou seja, quando o seu código termina, há cleanup automático e posso associar a mesma peça de código a várias threads. Ou seja, aos poucos fomos nos aproximando. A nossa brincadeira que tinha as threads a chamar context switch explicitamente passando umas para as outras, fomos-nos aos poucos aproximando de um sistema um bocadinho mais realista. Dizem, mas isso ainda não é muito realista, porque as threads têm que fazer yield. É verdade, mas isso é uma característica de um núcleo cooperativo. Mas é fácil extrapolar, ou melhor, é possível extrapolar isto para um núcleo preemptivo. Basta só imaginar o seguinte, o processador não é perdido por ação explícita da thread, do código da thread, mas é perdido, apesar disto também existir na JVM, uma thread pode ceder o processador, fazer thread yield, dizer, vou dar a vez à próxima, mas dizia, pode acontecer por expiração da cota temporal, a time slice, okay? E ser retirado. Dizem, mas como é que isso acontece? Basta imaginarem que há uma retirada de interrupção que acontece ao final daquele tempo, que o que é que faz? Convence a thread a sair para o context switch. Não é? Como? O context switch preserva o estado todo, não é? Qual é que é o problema? Não é? Aliás, mas eu chamo explicitamente. Está bem. Em vez de ser como o nosso context switch, que salva só estes registros, porquê? Porque todos os outros já foram salvos automaticamente pela chamada explícita da context switch. Salva todos. A rotina de interrupção entra, salva todos os registros da running thread e faz o código de troca, que vocês estão aqui a ver. Pronto, é isto. Está bem? Com mais uma outra preocupação, mas é extrapolável. É aí que eu quero chegar. Está bem? As cenas dos próximos capítulos, a próxima aula. Porque não usar pthreads? Pthreads é um mecanismo do sistema operativo. Nós aqui estamos a implementar o nosso só para ver como é que isto se faz. Ok, pessoal? É só isto. Mas dizia, na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar mostrar nas threads, e eu provavelmente vou já trazer a maior parte do código feito, está bem? Também para não massacrar demasiado com isto, para mostrar o que é isso, o que é que são os vários estados da thread. Portanto, uma thread pode estar sleep, wait ou ready. Considera-se ready running. Afastando-nos um bocadinho da implementação. Se está ready, está running. E vocês dizem, mas não, porque se está ready não está running. Está. Para todos os efeitos está. Porque eu não posso prever o momento, num núcleo preemptivo, eu não posso prever o momento em que ela estava ready e agora já está running. E como não posso prever, se está ready, está running. É o melhor que eu tenho a fazer, no meu modelo mental, no núcleo preemptivo, presumir que se a thread está disponível para correr, então vai correr. Ou está a correr. Eu não posso concluir se está ou não tenho forma de saber. Okay? E, portanto, mais vale não pensar nisso. Agora, aqui, para efeitos da implementação, nós claramente percebemos que num dado instante só o é que está a correr. Está bem? Pronto. Mas no modelo mental que vamos construir para raciocinar está ready, está running. Ok? E, portanto, vamos ver o que é isto. Thread states, os vários thread states. E vamos ver. E vou-vos falar do que é isto de um sincronizador outra vez. Já mostrei o que é um sincronizador, já usámos sincronizadores no JVM. Vamos usar um sincronizador aqui. Fazer um. E vamos ver que o sincronizador está intimamente relacionado com o sistema de threading. Isto é, quando eu implemento um sincronizador, esse sincronizador sustenta-se, tem ligações à implementação nativa destas coisas. Ok? Está bem? Tá? Pronto. Caríssimos, gostei muito deste bocadinho. E até quinta-feira. Está bem? Vou já publicar o código, fiquem bem. Tá? Vá, até quinta, pessoal.